Olá, como é que você está? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade à aula sobre Cristologia. Estamos aí já chegando no meio, né, mais ou menos na metade desse tema, Cristologia. Para relembrar um pouquinho, então, Cristologia é o estudo de Cristo e das suas obras. E hoje nós vamos estudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a natureza de Cristo. Nós entendemos na teologia que Cristo tem duas naturezas, né? Ele tem a natureza divina e a natureza humana. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, sobre essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, porque para as duas naturezas nós temos vários textos e várias bases bíblicas para falar sobre isso. Então, no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, nós já podemos encontrar aspectos da natureza divina de Cristo. Quando o profeta Isaías, ali no capítulo 9, no verso 6, o texto muito conhecido nosso, né, que diz: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Ali nós encontramos alguns designativos para a natureza divina de Cristo, porque essa profecia está falando sobre o Messias, sobre a vinda do Messias. E esse Messias, então, ele é comparado a um Deus forte, a um Pai eterno. Então aqui nós compreendemos e temos um aspecto no Antigo Testamento da natureza divina de Jesus. Claro que no Novo Testamento nós vamos encontrar muito mais conteúdo para poder compreender essa natureza divina de Jesus. Quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós podemos lembrar que ali ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Através da Virgem Maria. E ali nós vemos então um nascimento, né? Uma gestação miraculosa. Então ali nós já podemos entender um pouquinho desse aspecto, ou um pouco desse aspecto da natureza divina de Jesus, né? Que contraria todas as leis naturais, né? E aí nós temos também um pouquinho da consciência de Jesus, da sua divindade. Ele mesmo, sendo Cristo, ele algumas vezes se igualou ao Pai, né, na honra, na glória, na eternidade, no nome, na fórmula batismal, ali a gente encontra um pouquinho disso também, nesses textos ali de João, capítulo 5, 26, João 5, 23, João 17, verso 5, João 8, 58, todos esses textos você pode estar estudando depois e percebendo um pouquinho dessa natureza. Também ele declara a unidade com o Pai, em João capítulo 5, 18 e 10, 33 e 38, né, ele se declara na unidade com o Pai, né, sendo um com o Pai. Tá ok? Então, nós temos ali também a autoridade, né, lá em Mateus 28, 18, lá na grande comissão, ele vai também dizer que ele tem toda a autoridade foi lhe dada no céu e na terra, né? Então ele tem autoridade divina, né? Ele é o Senhor lá em Mateus 1, 21, João 8, 34, 36, né? Ele veio para salvar, ele é o salvador da humanidade. Quem pode salvar? Deus, né? Então nós temos aí prerrogativas divinas. Temos também textos que afirmam que Jesus é Deus, né? João capítulo 1, verso 1, né, vai falar sobre isso, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Então Tomé, quando responde ali, né, Senhor meu e Deus meu, em João 20, 28, né? Então a gente tem alguns textos que afirmam que Jesus é Deus, né? Temos ali também em Hebreus, né, um argumento a favor da divindade de Cristo, né? Lá no capítulo 1, verso 8, mas sobre o Filho diz o teu trono, a Deus subsiste pelos séculos dos séculos. Então a gente tem assim um texto bem claro falando sobre a divindade de Jesus. Então Jesus, ele é 100% divino. Eu acredito que nós já falamos um pouquinho, né, lá atrás nos concílios, falando sobre isso, sobre o que aconteceu nos concílios. Então, de fato, Jesus é 100% Deus e ele é 100% homem. Ok? Então nós temos também a segunda natureza, que é a natureza humana de Cristo, né? Hoje dificilmente alguém negaria a natureza humana de Jesus, né? Jesus Cristo. Mas existiu um momento da história onde realmente muitos negaram a natureza humana de Jesus, né?
Existiam movimentos, inclusive, que negavam a existência de um Jesus humano ou que ele fosse, de certa forma, humano, né? Alguns diziam que ele poderia parecer com o ser humano, mas não, a nossa teologia afirma e nós cremos e vendo, né, os contextos bíblicos que Jesus, sim, de fato, ele foi humano. Então ele teve uma vida natural, Cristo viveu como qualquer ser humano, né? A gente vai encontrar vários textos dizendo que ele teve fome, que ele teve sede, né, que ele ficou cansado, que ele dormia, né? Então ali a gente vê que Jesus lá 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 no monte ele orou, né, pedindo ao Pai que, se possível, afastasse ali esse cálice, e ali nós vemos que Jesus teve uma angústia, né, ele teve uma ansiedade, ele suou sangue, então são todas características humanas de um ser humano, né? Ali também pode dizer que ele teve uma vida religiosa, né? Ele era um judeu e ele participou dessa vida judaica, dessa religião, né? Ele estudou, meditou, explicou. Nós vemos textos ali como Mateus capítulo 4, do 4 ao 10, 19 e 4, onde Jesus estava participando dessa vida religiosa, ele orava publicamente, né? O conhecimento de Jesus, embora sendo Deus, a gente pode ver algumas limitações, né? Como por exemplo em Marcos capítulo 5, 30, quando aquela mulher toca nas suas vestes, né? Então ele pergunta: quem me tocou? Né? Quem foi que me tocou? E aí lá depois do Sermão da Montanha, ali quando ele pede os pães ali, pergunta quantos pães, né? Então quantos pães nós temos? Ele tem algumas limitações ali, nós podemos ver essas limitações. Né? Ao menos a teologia afirma que haviam sim algumas limitações. E aí quando ele também fala ali sobre a hora da vinda do filho, né? Ele diz que é só o Pai que conhece, é só o Pai que sabe a hora e o dia do retorno, né? Então, essas circunstâncias nos confirmam que Jesus ele também era, além de 100% Deus, 100% homem. E a Bíblia também, em Hebreus capítulo 4, 15, que é um texto que a gente conhece muito bem, diz que Jesus, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, né? Então, nós podemos ver aí alguns aspectos da humanidade de Cristo, né? Ele esteve em situações, ele viveu situações aonde ele caracteriza completamente uma vida humana, né? Um ser humano com suas limitações humanas e ao mesmo tempo também como característica divina, né? Onde ele acalma o mar, ele acalma a tempestade, ele cura, ele liberta, ele sara, desafia as leis da natureza, transformando água em vinho e todas essas outras questões. A gente pode terminar dizendo assim, podemos afirmar que à luz da Escritura, Jesus Cristo era um ser perfeitamente humano, mas não tinha a natureza corrompida que nós temos, nem praticou qualquer pecado em toda a sua existência. Ele foi um ser humano sui generis, único no gênero. Então, gostaria de concluir dessa forma e que nós possamos entender que Jesus ele foi, né? Ele é 100% homem, 100% Deus, e é por isso que ele compreende as nossas limitações e compadece, como a palavra diz, ele se compadece de nós. Deus abençoe. Qualquer dúvida que ficar na sua mente, no seu coração, na aula presencial online nós vamos poder tirar essas dúvidas. Vá preparando, vai anotando, vá aí escrevendo quais são suas dúvidas para que nós possamos juntos, né, conhecer um pouco mais dos aspectos cristológicos. Deus te abençoe, um abraço, até o próximo.